Boa noite a todos que nos acompanham neste nosso canal. Estamos aqui com mais um dia no jejum de Daniel e com mais um vídeo aqui, né, do nosso canal com o propósito do sexto dia, né? Hoje, no momento que estamos gravando esse vídeo, é o sexto dia do jejum de Daniel, que é o propósito que temos nos mantendo firmes, firmes para nos relacionarmos mais com Deus. Esse objetivo, meus amigos, tem sido para que muitos aqui, e esse tem sido também a minha fé, que muitos aqui venham conhecer este Deus, conhecer a Cristo, receber o Espírito Santo. Este tem sido minha esperança e tem sido realmente o meu objetivo neste canal, né? Não que você venha, né, para uma certa doutrina, certa denominação, não, mas que você venha ter um relacionamento com Deus, uma vida com Deus, e é isso que importa, de verdade. Mas bem, hoje, meus amigos, nós vamos fazer um vídeo de uma palavra. Eu tinha marcado aqui, abri certinho. Tinha perdido aqui, mas achei. Oséias capítulo 14, versículo 9, nós vamos ser um pouco também mais objetivos, né? Olha só essa palavra que diz, é o último versículo do livro do profeta Oséias. Diz assim: quem é sábio para que entenda estas coisas? Quem é prudente para que as saiba? Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Olha só, quando a Bíblia diz que quem poderia ser sábio para entender essas coisas, né? O que Deus estava falando aqui era sobre a sua própria palavra. As pessoas muitas que se diziam sábias naquela época, não eram de fato sábias espiritualmente. Porque você pode ser considerado inteligente na questão física, na questão mental, psicológica. Você pode ser inteligente no seu trabalho, você pode ser inteligente nos seus estudos, você pode ser inteligente na sua área que você é formado, você pode ser inteligente em um monte de coisas. Mas se você não é sábio espiritualmente falando, ou seja, se você não é sábio com a sua própria vida, com a sua própria alma, então você é comparado a um tolo, de certa forma. Porque o conhecimento que você tem deste mundo, das coisas deste mundo, é algo limitado, que vai acabar quando você morrer. Mas quando você tem um conhecimento espiritual que vale não só 80 ou 100 anos deste mundo, mas por toda a eternidade, então você de fato pode se considerar um conhecedor disso aqui, que é a palavra de Deus. Então, quando essa pergunta, né, acontece aqui, quem é sábio para que entenda estas coisas? Quem é prudente para que as saibas? Porque o caminho do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Ou seja, você vê que existe essa divisão. A Bíblia compara os conhecedores, os prudentes em conhecer a voz de Deus, como os justos. Os justos são os conhecedores da palavra de Deus e são guiados pela palavra de Deus, né? Tem esse entendimento. Porque muitos podem dizer que conhecem a palavra de Deus. Ah, eu leio a Bíblia, eu conheço tal versículo. Tem gente que fica com a Bíblia aberta. Muitas pessoas que ficam com aquela clássica Bíblia de capa preta aberta, no Salmo 91, no Salmo 23, lá no meio da sala, mas nunca lê, né? Só fica ali como se fosse um amuleto mágico. Conhecer a Bíblia, meu amigo, não é você decorar um salmo, uma oração específica, um Pai Nosso que está nos céus, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serás atingido. Não é esse tipo de conhecer a palavra, não. Você conhecer a palavra é você ter a mente de Cristo dentro de você, dentro da sua cabeça. A mente dele, a voz dele dentro de você, que te guia, que te direciona nos caminhos dele. O verdadeiro conhecedor da palavra de Deus, o verdadeiro prudente, o verdadeiro sábio, é aquele que tem o Espírito Santo. Porque ele é guiado através da palavra do próprio Senhor Jesus Cristo, e é o Espírito Santo que guia, que direciona a vida da pessoa, do justo, para os caminhos de Deus. A palavra dele é uma espécie de guia. A palavra de Deus é uma espécie de guia para a nossa vida. E é um guia. Você vê que o salmista muitas vezes ele declara que lâmpada, ele declara no salmo, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Ou seja, os nossos passos, quando são baseados na palavra de Deus, então os nossos caminhos, eles são totalmente
iluminados. Os nossos passos, eles são luz. A nossa vida é luz. Aonde que a gente for. Quem tem o Espírito Santo, ele é luz neste mundo. E Jesus mesmo disse que ele diz, eu sou a luz do mundo. Quem vier a mim não andará em trevas. Então, quando nós seguimos o caminho de Jesus, nós não estamos andando em trevas como o mundo anda, mas estamos andando na luz que Cristo nos prometeu que andaríamos. E quando você, meu amigo, eu vou até falar, quando você tem o Espírito Santo, quando você tem essa sabedoria espiritual dentro de você, rapaz, te falar, o mundo pode até te desprezar. Eu posso até falar com você aqui neste momento. Talvez você se sente desprezado. Esse vídeo aqui, meu amigo, não foi por acaso que você está assistindo, não, que você clicou, que você achou. Você pode até mesmo ter se sentido desprezado a sua vida inteira. Você pode ter sido desprezado pelos seus pais. Você pode ter sido desprezado no seu meio familiar. Você pode ter sido desprezado de qualquer forma. Você pode ter sido traído. Você pode ter sido enganado. Você pode ter sido manipulado pelo seu marido, pela sua esposa. Você pode ter sido uma pessoa que você se sentiu a mais desprezada, ao lixo neste mundo. Você pode ter se considerado um lixo aí neste momento. Mas saiba que o único, entre um monte de pessoas que podem ter te desprezado sua vida inteira, o único que não te desprezou é o próprio Deus. E Ele tem um propósito na vida de todos, inclusive na sua, meu amigo. Quando você entende esse tipo de coisa, que para você ser uma pessoa que não vai depender do amor de ninguém, você não vai depender da aprovação das outras pessoas, porque você vai estar apenas apoiado na aprovação de Deus. E você não vai ficar apoiado, olha só que coisa forte, você não vai ficar apoiado no que o mundo pode te dar, no que o mundo pode te aprovar, no que o mundo pode te designar você ser, no que a sociedade pode te mostrar o que você tem que ser para eles. Não. Você vai ter aprovação celestial, a alegria própria do próprio Espírito Santo. Tá vendo como é que isso é forte? Você não vai precisar da alegria do mundo, você não vai precisar da aprovação do mundo, você vai precisar da falsa luz que este mundo oferece. Você vai ter o próprio Espírito Santo dentro de você, que é a própria luz. Então, a diferença, né, o equilíbrio que acontece aqui é que os transgressores, ou seja, aqueles que negam, aqueles que rejeitam a verdade de Deus, eles não conseguiriam andar nos caminhos de Deus. E por que que eles não conseguem? A própria palavra no versículo ele vai dizer, porque os caminhos do Senhor são retos. O ímpio é como se fosse aquela pessoa, vou dar um exemplo até engraçado, é como uma pessoa bêbada. Ela fica, sabe, samburilando quando vai andar, fica toda, sabe, parecendo um João Bobo, assim, né? Indo pra lá e pra cá, assim, sabe? Igual você dá um soco naquele boneco do João Bobo, que ele fica assim toda hora. Então, é igual um bêbado, ele fica todo desengoçado. O ímpio é como se fosse assim, espiritualmente falando. Ele não entende o caminho de Deus. E é por isso que esse versículo mesmo diz, quem é que entenderia essas coisas? Ele não compreende. Ele pode se dizer o mais sábio, igual muitos ateus aí dizem que são inteligentes, que são sábios porque confiam fielmente à ciência, né? Como se confiar na ciência fosse garantia de inteligência, né? Muitas vezes, esse povo mesmo não entende que a própria ciência que existe foi criada por Deus, mas eles não vão entender isso. Porque eles querem compreender aquilo que a mente deles consegue ter limite para capacitar, para entender. Então eles são como essas pessoas, eles não sabem por onde estão andando. Então eles ficam indo para lá, depois estão indo para cá, até uma hora que o versículo, como ele diz, eles vão cair. Eles vão cair. Porque eles não conseguem permanecer. Muitos deles conseguem até, digamos assim, ficar em certas instituições religiosas, em certas igrejas, denominações, mas eles nunca vão entender nada. Eles nunca vão entender nada que está ali. Eles não sabem nem por que eles estão ali. Eles podem estar num lugar onde de fato está pregando a verdade, só que se o coração deles estiverem fechado, é impossível eles saírem transformados dali. Não ache que se você estiver numa certa denominação, numa igreja, no esporte onde for, que você automaticamente vai ser mudado. Ah, minha vida vai virar da noite pro dia. Não.
você tem que se entregar. E é o que muitas pessoas que passam pelas igrejas, que vão diariamente, anualmente, ou seja, a quanto frequência de muitos que vão para a igreja, é o que eles não fazem. Eles podem ir quantas vezes quiser, eles podem querer fazer carteirinha, querer bater ponto na igreja, eles podem fazer o que eles quiserem. Mas se eles nunca abrir o coração deles, nada adianta. Absolutamente nada muda. Nada muda no ser dela. Tem até aquele ditado que é bem eficaz. Tudo muda quando você muda, né? E exatamente assim. A sua vida vai mudar quando, ou melhor, o seu exterior, tudo que estiver ao seu redor, toda a sua visão de mundo, tudo isso vai mudar quando a sua mente, quando o seu coração mudar. Quando você entregar o que não vai passar mais a ser seu para Deus. Porque a sua alma, a sua vida não pode mais ser sua. Porque quando é nós que estamos comandando esta vida, a gente faz as nossas próprias vontades. Mas o justo, de fato, aquele que anda no caminho de Deus, aquele que anda nos caminhos da luz do Espírito Santo, ele não faz mais a sua própria vontade, mas a vontade de Deus. Então você pode estar sendo desprezível, você pode ter sido uma pessoa irrelevante para os olhos de muitos, até pelos seus próprios familiares, até pelas pessoas que você mais confiava, você pode não ser valorizada por elas. Mas tem um que te valoriza, que é o próprio Espírito Santo. O próprio Deus, ele quer te encher com o Espírito dele. O Senhor Jesus quer te encher do Espírito dele. E você vai ver que se você receber o Espírito Santo, você vai entender o que eu estou falando. Quando você receber a verdadeira revelação dele, isso não é religião, tá? Isso aqui eu não estou falando sensacionalismo, eu não estou espalhando uma sensação, uma emoção, não. Eu estou falando um fato aqui, tá? Isso aqui é razão. O Espírito Santo, ele não é sentimento, ele é razão. Ele é razão. Não ache que receber o Espírito Santo é você cair no chão, é você ficar pulando, saltando. Não é isso, não. O Espírito Santo não é esse sentimento aí que os homens criam, não. O Espírito Santo, ele vai ser a própria revelação de Cristo dentro de você. Vai ser o próprio Jesus dentro de você. Imagine que glorioso. Você pode ter sido desprezado por um monte de gente, mas o Deus que vai te encher com esse Espírito, ele não te despreza. E ele ainda vai querer morar dentro de você. Ah, mas eu não sou digno, eu também não sou digno. E olha onde sou. Sou um jovem, graças a Deus, um jovem que anda nos caminhos de Deus. Que tenho sido temente a Ele, que estou com minha vida transformada, porque minha vida... eu não vou ficar falando meu testemunho aqui, mas muitas pessoas que são antigas nesse canal já sabem um pouco do meu passado. Mas saiba que eu era um jovem muito destruído no mundo. Eu era uma pessoa muito destruída lá fora. Era uma pessoa que... A minha mente... Meu corpo não estava totalmente no mundo, mas a minha mente estava. E só isso foi suficiente para eu ser totalmente destruído e desprezado por eles. Mas quando eu entendi que o amor de Cristo, que a revelação do Espírito Santo, o Espírito Santo iria me dar um sentido na minha vida de verdade, daquilo que o mundo nunca me deu, então eu fui atrás dele, eu fui até ele, busquei e eu recebi ele. Eu sou uma pessoa mais feliz. Você vai ser também. Eu não fui digno, tá? Eu não sou digno, eu não sou ninguém, tá? Você, meu amigo, eu tô no mesmo nível que você. Você que tá sofrendo aí, você que tá depressivo, você que até pensou em se matar, se automutila, enfim. Você que acha que não tem mais sentido pra sua vida, que não tem mais rumo, que ela não tem mais rumo. Desculpa, tá, pessoal? Esses barulhos que vocês estão ouvindo é fogos, tá? Não sei por que tá acontecendo, tá? Só pra mostrar, tá? Só pra falar. Então, pessoal, como eu tava falando, né? A minha vida, ela é outra coisa. E você pode ter sido desprezado por todo mundo. Você pode ter vivido uma vida totalmente destruída até agora. Mas saiba que o Espírito Santo, ele quer transformar isso. Ele quer essa vida velha. Mas a minha vida é totalmente destruída. Deus iria querer isso? Ele vai querer. Ele vai querer. Tá escrito na palavra de Deus que ele escolheu as coisas loucas deste mundo para enganar as sábias. E olha só, isso se encaixa exatamente com isso aqui. Os que se dizem sábios, eles não são nada perante Deus. Porque eles não têm a sabedoria do Espírito Santo. A sabedoria que só Jesus pode te dar. E essa sabedoria é o quê? É o comando da sua alma. Essa sabedoria é o conhecer a Ele. É você conhecer a Ele não de uma forma religiosa, não de uma forma tradicional como muitos assemelham a Ele.
mas é você o conhecer por inteiro, por completo, através da revelação do Espírito Santo. Quando você entender isso e você receber esse Espírito, você o buscar, você se entregar a Ele, você vai ver que a diferença vai acontecer e vai ser instantânea. A sua transformação vai ser instantânea. Claro que vai ter os processos, né? Mas você vai perceber essa transformação na hora. Basta se entregar. Se você quer ser esse justo, aqui ó, qualquer um pode ser. Qualquer um pode ser o verdadeiro sábio, o verdadeiro prudente. Qualquer um pode ser. Você tem que se entregar. Você tem que dar essa vida velha até o Senhor Jesus colocar a sua alma no altar e viver uma vida nova, viver ter uma mente nova que só Ele vai te dar. Então se entrega, meu amigo. Faça a vontade dele e você vai ver que tudo vai dar certo. Seja o sábio que venha buscar conhecer isso aqui. A Deus de forma completa, de uma forma por inteira, se entregando por inteiro a Ele também. E você vai ver a mudança. Deus abençoe a vida de todos em nome do Senhor Jesus. Vamos ficando por aqui. E amanhã teremos mais um vídeo, claro, né? Na verdade, não sei se eu vou conseguir ter mais um vídeo. Amanhã eu tô em dúvidas. De terça para sexta eu tenho certas dúvidas, mas se Deus quiser, vamos estar aqui. Se não pudermos fazer vídeo, estarei fazendo uma meditação mais um pouco pequena na nossa aba comunidade e nas nossas redes sociais. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E até o nosso próximo encontro. E lembre-se, tá, meu amigo? Se entrega. Venha ser um sábio diante das vontades de Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.